Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, cumprindo as determinações de isolamento, os cuidados pessoais e com a sua família, principalmente, né? Iremos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai retomar alguns conceitos e fazer análise de um poema, pelo menos, e vou deixar uma tarefa também, mas daí vai na descrição do vídeo para vocês realizarem. Espero que estejam estudando. Espero que estejam levando bastante a sério esse momento. Eu sei que todos nós estamos nos adaptando, os professores com essas videoaulas, os alunos a estudarem em casa, né? Eu sei que é uma novidade para vocês, tanto estudo e unicamente, exclusivamente em casa, mas é o que nós temos e é como nós temos que lidar com essa situação hoje, né? Espero que isso passe o mais rápido possível e que nós possamos voltar para a sala de aula, que essa interação professor-aluno e vocês mesmos ali entre vocês, que transforma a educação, que faz que a educação ela seja muito importante e eficaz, principalmente. No caso, nós vamos continuar falando sobre o romantismo e hoje pretendo terminar, ok? Então, para a gente iniciar aqui, deixa eu só passar para vocês isso aqui, com o romantismo europeu. E esse romantismo europeu, a gente vai dar início a toda essa trajetória bem rapidamente, tá? Porque hoje eu quero fazer uma análise de um poema com vocês. Então, começamos lá pela Revolução Francesa, em 1789, né? E a situação social e política, ela era dividida em três estados. O primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, monopolizavam os privilégios, né? Eles não tinham, eles eram isentos de impostos, mas só que isso trouxe uma pobreza muito grande e uma reclamação da população muito grande, porque poucos eram os privilegiados e muitos eram os que estavam passando fome. E o terceiro estado, representado pela burguesia e os camponeses, que eram praticamente 95% da população, né? E esses 95% clamavam por uma igualdade para poder sobreviver. Já em 1789, motivados pelos ideais iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade, a burguesia e as camadas mais populares tomaram a Bastilha, período simbólico do poder real. Ou seja, a burguesia agora ela começa a deter o poder. E o clero e a nobreza começam a perder este poder. E aí nós vamos ter um mundo muito mais... nós vamos ter um mundo com uma forte produção, né? Onde as pessoas, com essa revolução industrial, as máquinas vão tornar uma produção muito mais intensa. No entanto, essa revolução industrial ela vai acumular o capital. Quando acumula o capital, onde era o dinheiro estava com a nobreza, com o clero, passa para a mão da burguesia. E quem vai ficar novamente sem nada? Os camponeses, agora os operários, né? E isso traz novamente uma grande insatisfação. E aí nós temos as consequências da revolução, esse crescimento populacional, êxodo rural, aumento do número de pessoas que tinham acesso aos novos produtos, mudanças nos padrões de vida, surgimento da classe trabalhadora. Ou seja, uma classe trabalhadora que confiava agora no poder dessa revolução industrial e dos burgueses, mas que, como vocês sabem, já devem ter estudado nas aulas de história, isso não funcionou muito bem, né? Não funcionou muito bem. A classe trabalhadora trabalhava muito, períodos exaustivos, e as mulheres e crianças, idosos, né? E praticamente sem nenhum direito trabalhista. E isso também trouxe consequências, isso trouxe uma amargura na população, né? Que toda aquela vontade de que desse certo, né? Aquela esperança que desse certo, a revolução industrial, a nobreza e o clero já praticamente fora da jogada, fora da sociedade,
vamos agora ter uma revolução, uma sociedade mais justa? Não, não foi isso que aconteceu muito bem. E aí retorna a desilusão do povo, retorna como consequência um povo sofrido, um povo desanimado e um povo principalmente pobre. Falando agora basicamente na questão da literatura, nós vamos ter essas três fases aqui, né? Começando pela Alemanha, os sofrimentos do jovem Werther. Nessa obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, eu trouxe aqui para vocês, eu já levei em sala de aula esse livro, né? Já comentamos sobre ele, lembra que eu disse a vocês que ele foi proibido, né? Porque ele trata do suicídio, não só do suicídio, mas é de um amor inalcançável, de um amor não correspondido, que transmite muito sofrimento e que vai levar ao suicídio, que era um tema muito caro à sociedade, né? E aí a onda de suicídio começa a aumentar na Alemanha e esse livro é proibido, mas o próprio Goethe, né, que é o escritor, depois ele relata dizer que não, que suicídio é só uma metáfora, é como se ele sofreu mesmo um amor por uma jovem e não foi correspondido, e é como se ele conseguisse se livrar das amarras desse amor, né? Então, só que isso foi levado muito a sério à época. E esse livro ele é muito representativo nesse momento da história. Depois nós temos aqui Tempestade e Ímpeto, né? Do romantismo alemão. E aí nós vamos ter também, na França, com Victor Hugo, que proclama sua poesia de cunho social, denunciando a opressão do proletariado. Ou seja, Victor Hugo vai ter um olhar muito carinhoso para esse proletariado, para esses operários, para essa população que agora passa fome. E essa população agora vai ser amparada de uma forma literária. E não só na poesia, eu queria dar um outro exemplo aqui para vocês, de uma obra que se chama Os Miseráveis. É esse pequeno livro aqui, ó. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Dê uma olhada, que são poucas páginas, né? Fácil de se ler. E eu vou recomendar a leitura para vocês para esse bimestre, enquanto vocês estão em casa, para ler este livro aqui integralmente. É mentira, tá, gente? É brincadeira. Esse livro aqui ele é bem extenso, né? Um livro bem extenso, é um livro que gostaria que vocês lessem, mas isso é para um outro momento da vida de vocês, um momento que vocês já estiverem numa fase mais adulta, adulta não só de idade, mas adulta na questão literária. Mas é um livro que foi muito impactante na Europa. É um livro que causou uma comoção muito grande, porque nós temos aí em Victor Hugo, falando dos Miseráveis, um protagonista que se chama Jean Valjean, que vai ser preso por roubar um pão, né? E aí ele vai ser preso, tenta fugir da cadeia, e aí a pena vai aumentando, e essa história vai se tornando muito comovente. Uma história muito comovente, uma história conhecida mundialmente, mas é uma história longa, né? Que ultrapassa aí umas 1.500 páginas. E depois, na Inglaterra, nós temos principalmente aqui aquele spleen byroniano, que aí nós temos o negativismo, o tédio, a nostalgia, o pessimismo, né? de Lord Byron, que influenciou os nossos escritores aqui no Brasil, principalmente Álvares de Azevedo, que a gente já viu também. Ok? E aqui eu gostaria de passar agora para o romantismo português. E ele é dividido em 3 gerações, como nós já vimos algumas vezes, só para ficar bem marcado para vocês, e aí a gente já vai para o poema, tá? Então, primeira geração, de 1825 a 1840. Fase inicial da estética romântica. Principais autores: Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Nesse momento aqui, nessa primeira fase, eu tenho mais uma fase histórica, eu tenho uma fase muito marcante pela exaltação amorosa, que é um poema que a gente vai ver logo mais, do Almeida Garrett. A segunda geração, de 1840 a 1860, observe que o romantismo, tanto na Europa
incluindo, obviamente, Portugal quanto no Brasil, ele aconteceu principalmente no século XIX. Segunda geração, exploração da literatura e da história. Assim como na primeira geração, a história também permaneceu na segunda geração. Caráter ultra-romântico. O que é esse ultra-romantismo? Aquilo que a gente já havia falado e que eu falei agora há pouco. Aquele spleen byroniano de Lord Byron, um escritor inglês que trata muito sobre a morte, o pessimismo, né? E aqui nós vamos ter esse pessimismo de Lord Byron, essa questão sentimental exagerada negativamente, né? Ela passa para a segunda geração também em Portugal, que nós chamamos ultrarromântico. Então, vamos lá. Nós temos como segunda geração, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, que pode ser denominada byronismo, como nós já vimos, ultrarromantismo, mal do século e poesia de hospital, inclusive, mostrando aí toda a questão pessimista. Em Portugal, nós temos Camilo Castelo Branco, que foi o principal representante. Já na terceira geração, 1860, já é um momento de transição entre o romantismo e o realismo. Nós temos Júlio Diniz, João de Deus, como os principais representantes em Portugal. Tudo bem? Tudo bem até aí? Aí eu gostaria de estudar com vocês um pouco este poema, Este Inferno de Amar. Ele estará... Acho que eu perdi aqui. Um pouquinho, gente. Peguem a apostila de vocês. Aqui, perdão. Encontrei. É tanta coisa aqui, gente, vocês não têm ideia. Na página 11. Na página 11 de literatura, vocês têm esse poema que eu vou ler, vou fazer alguns comentários e depois vocês vão responder essas questões que eu também vou deixar descrito lá na tarefa. Então, olha lá, de Almeida Garrett. Este inferno de amar. Este inferno de amar. Como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói? Como é que se veio atear? Quando há de ela se apagar? Eu não sei, não me lembro. O passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho, talvez. Foi um sonho. Em que paz tão serena dormi. Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar, só me lembra que um dia formoso eu passei. Dava o sol tanta luz, e os meus olhos, que vagos giravam, em seus olhos ardentes o pus. O que fez ela? Eu que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. Então a gente percebe um poema, uma exaltação amorosa, né? Quando nós falamos em Almeida Garrett, o escritor português, a gente já volta para a primeira geração, e a primeira geração era nacionalista, a primeira geração era extremamente romântica, romântica no sentido de exaltação amorosa mesmo, e um pouco histórica também. Aqui nós temos um poema originalmente romântico, mas é um poema, e agora eu vou para a próxima parte só e já retorno ao poema, como análise. Contradições. Quais são as contradições que nós temos nesse poema? São contradições em algumas partes, como, por exemplo, no título, Este Inferno de Amar. Ou seja, quando a gente pensa em amor, a gente pensa no quê? Em coisas boas. Pensamos em coisas boas, coisas que nos dão prazer. Mas não, para ele, amar é um inferno, é um incômodo, está incomodando. Então aí nós já temos uma antítese. Depois, nós temos, logo após, uma expressão que diz assim, um trechinho que diz assim, esta chama que alenta e consome. Na segunda linha ali do slide. Esta chama que alenta e consome. Qual é essa figura de linguagem que nós temos, galera? Chama que alenta, acalma, mas consome, causa sofrimento. É antítese, né? Nós temos uma antítese entre alentar e consumir. E temos também um paradoxo.
E a chama que, ao mesmo tempo, é vida e que a vida destrói. Vida e destrói. Não é um após o outro, é uma vida que destrói. Então, nós temos um paradoxo. Um está embrincado no outro. Vida de viver e também a questão do destruir. Temos uma exaltação amorosa e, no final, que é bem marcante desse poema, a vida começa apenas depois de o eu lírico conhecer a amada. Porque no último verso da última estrofe ele diz o seguinte: mas nessa hora a viver comecei. Ou seja, a partir dessa hora que eu me livrei das amarras e que amar já não era mais um inferno, nessa hora que eu tive prazer em amar, foi nessa hora que eu conheci a pessoa amada, é que eu comecei a viver, a partir deste momento. Então, esse é um poema bem marcante do romantismo português, de Almeida Garrett. Gostaria que vocês fizessem uma interpretação, fosse mais a fundo nisso que a gente acabou de ler. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem, reflitam sobre esse poema. A cada leitura, a cada poema, a cada texto literário que vocês se depararem, parem e pensem sobre ele. Parem e pensem. O que esse poema quer dizer? Ler e deixar de lado, ler e não refletir, é como se você fosse se alimentar e engolisse a comida sem mastigá-la. É quando você mastiga que você vai sentindo o prazer, o sabor, o tempero, o que há de peculiar naquela comida. Assim é a literatura. Você lê, você volta ao texto, você vai pensando naquilo que você está lendo e você vai refletindo sobre aquela leitura. E quando você reflete sobre a leitura, quando você pensa nela, é aí que você vai dar sentido a ela, porque você se torna coautor da obra. Não é mais só do autor, mas você também faz parte agora desta obra. Beleza? Continuamos na próxima aula, vou corrigir esses exercícios, vou comentar sobre eles, e aí a gente dá continuidade aos nossos estudos. Beleza? Bom trabalho para vocês, usem o estudo como uma ferramenta de conhecimento e também de prazer. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Valeu.